um corte fantástico, um golpe na questão social do Brasil. 25 bilhões serão retirados dos programas sociais, principalmente das creches. Quantas mães que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os seus filhos? Quantas famílias não conseguem resolver a sua questão financeira porque tem lá em casa as crianças que precisam ser cuidadas e o Estado tem a obrigação constitucional de fornecer creche para essas crianças? E vem a nossa honrosa e gloriosa Presidente da República e numa canetada, ela que já tirou 11 bilhões da educação em janeiro de 2015, logo após ganhar as eleições e dizer que nós seríamos, a partir dali, a pátria educadora. E agora, 25 bilhões serão tirados em investimento nas questões sociais, com ênfase nas creches. Cada vez mais nós estamos caminhando na contramão da história. Não educamos os nossos jovens e agora não cuidaremos mais de nossas crianças, porque precisamos tapar rombos e roubos. Quanta coisa mal feita em nossa economia e nosso país. Estamos vivendo uma Índia na pior parte da Índia. Já passamos as questões até africanas. Infelizmente, o Brasil está indo à bancarrota. O Titanic está afundando e os nossos governantes estão no convés muito felizes tocando os seus gloriosos violinos. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Ele que é professor, ele que é pastor presbiteriano e é mestre em Ciências da Religião na Universidade Mackenzie. Ivan Pereira Guedes, que muito me honra, obrigado por ter vindo. Pastor Ivan, de forma mais tranquila. Mais fácil, né? Prazer estar de volta aqui no seu programa, né? Eu gosto muito do seu programa porque você é uma pessoa que tem essa visão mais ampla das coisas que acontecem, né? Isso é além dessa cosmovisão que você tem cristã, que é fundamental, né? Pastor, questão da imigração. Eu escrevi um artigo que foi publicado em vários jornais aqui na região, até em alguns jornais de São Paulo, onde eu falo da possibilidade de, junto a esses imigrantes, estarem caminhando alguns terroristas como se fossem imigrantes ou como se imigrantes fossem, transformando aí o mundo num verdadeiro cavalo de Troia. E no domingo, no programa do Fantástico, foi falado a respeito daquele acampamento que foi construído ali próximo à Síria, onde as pessoas conseguem atravessar a fronteira e ficar ali naquele acampamento, e os dirigentes daquele acampamento citam exatamente isso, o infiltramento de vários terroristas que vão junto com famílias desesperadas. Como é que o senhor tem visto da forma macrocósmica essa questão da imigração? É difícil você separar o joio do trigo, né? A grande multidão de pessoas que tem fugido da morte, porque a pessoa não está fugindo de outra coisa a não ser da morte. Morte, fome, insegurança, Seja pela violência das guerras, seja pela miséria mesmo que a própria guerra produz, né? Porque quando a gente vê aquelas cenas dos bombardeios, é um negócio assustador, não é? E como que você vai identificar os que são e os que não são? É complicado, é difícil. E se você não fizer com muito cuidado essa seleção, você pode, na verdade, estar prejudicando os inocentes e, na verdade, essa turma, os terroristas, seja quem for, eles vão sempre se utilizar de qualquer artifício para adentrar em qualquer país, né? Eles entram pelo aeroporto mesmo, com passaporte e tudo mais. Não acredito que... Nós corremos o risco de ter um cavalo de Troia nessa coisa? Olha, eu creio que há o risco.
E aonde que não há o risco? Eu me lembro do Reza Parlev, quando ele dizia que os cristãos deveriam ser atacados de qualquer forma, e quando ele dizia, vocês não viram nada, vocês não imaginam as formas que nós poderemos utilizar para atacar o mundo cristão. E aí quando eu vejo essa situação, e quando eu vejo ali na Jordânia, o próprio governo jordaniano dizendo que há o grande risco da infiltração de terroristas junto com os refugiados, Sim. eu me lembro lá atrás do líder do Ayatollah. Então, mas aí, como é que você vai fazer? Você vai impedir as pessoas de entrar? Uma questão humanitária pelo risco. Não é? Não tem como, é muito difícil. Agora, existem outras maneiras, né? Essa expansão do islamismo através das mesquitas, a Noruega baixou um decreto, né? Não se constrói mesquita lá enquanto não se liberar a construção de templos evangélicos ou cristãos nos países muçulmanos. Eu creio que é justo, não? Como é que você pode trazer a sua religião para cá, mas pode impedir as outras religiões de se estabelecerem lá? Então a Noruega está indo por um caminho não conflituoso, mas um caminho de resistência, né? As liberdades têm que ser iguais, né? A Hungria também, né? É uma grande resistência. Sim, mas os refugiados, o que você vai fazer com aqueles pais, aquelas mães que arriscam primeiramente as suas vidas para atravessarem braços de mar, que se sujeitam? Eu estava lembrando esses dias que lá vai começar o inverno, né? Sim, vai nevar. E o inverno dos caras lá é de 20 graus abaixo de zero. O que você vai fazer com essa multidão que está lá em estação não tem de cobertor, trem? não tem alimento. Mas mesmo que você dê um cobertor pro cara, no inverno de 20 graus abaixo de zero, Impossível. Não dá. Então, a Europa realmente, na verdade, está colhendo o que ela plantou há muito tempo atrás, né? Então, eles dominaram todos esses países, agora eles não têm para onde ir, vão para onde? Quer dizer, o crescimento econômico da Europa se deu basicamente, né, com a questão do petróleo, dos diamantes, de tudo que foi tirado dos países africanos. Continua sendo tirado, né? Continua sendo tirado. Aqui no Brasil também nós continuamos sendo sugados, né? Agora pelos juros, né? Então, sugados ou tungados? Acho que dissecados, viu? Então, Pastor, qual é a solução? O que vai acontecer nesse caso, na sua opinião, pelos seus estudos, pela sua forma de analisar esse contexto mundial? Eu creio que não há solução. Não há solução. Não vai parar. Onde passa um boi, passa uma boiada. Quer dizer, o pessoal estava lá... Não há uma solução, então isso vai chegar ao quê? Um apocalipse? Eu creio que nós vamos ter mudanças muito grandes. Culturais, inclusive. Culturais, religiosas, geográficas, porque as pessoas não vão parar de vir. Até agora... Não era mais fácil resolver o problema da Síria? Onde você tem ali três forças, né? Mas não querem resolver. Você tem três forças querendo o poder. O presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia conversaram mais uma vez. A França bombardeou lá. Não é? Mais uma vez. O da Rússia é a favor da manutenção do rei lá, e o Obama quer que o rei saia. Então ficou empatado de novo. Você que joga xadrez, você sabe disso, né? Empatou, o que você faz? Começa de jogo de novo. Começa tudo de novo. Então, e tem os interesses, né? Os interesses. É lógico que se hoje parasse a guerra na Síria, toda a Europa iria ganhar, porque quem que vai reconstruir a Síria? A Europa. Exatamente. Mas os caras não conseguem ver isso. Agora, eu não me lembro, salvo o melhor juízo, de uma guerra de três pontas. Eu me lembro de guerras de duas pontas, desde as cruzadas, desde os mouros, né? As guerras têm duas pontas. Uma guerra com três pontas é a primeira vez que eu vejo. Porque você não sabe quem é o teu inimigo, né? Então, mas aí é que você vê a complexidade do negócio. Você já viu uma invasão dessa na Europa? Não, em lugar nenhum nós não vimos uma invasão como essa, não. Certo. Então, até agora, as populações estavam sendo mantidas lá. O cara não queria deixar a sua terra de forma alguma. Chegou a um ponto que ele assistiu tanta morte, tanta fome. Você é filho de imigrante, você sabe disso, não é? O cara não vai deixar
o país dele, a terra dele, a casa dele, para ir para um outro país, a não ser que ele seja obrigado a fazer isso. Foi o caso do meu pai quando veio para cá. Exatamente. Obrigado pela Graças situação. a Deus, numa situação muito melhor do que essa. Né? Mais ou menos, né, Não, pastor? Porque o meu pai deu o azar, se é que, né, a falta de sorte, vamos dizer assim, de quando separou a Alemanha, ele ficou na Alemanha Oriental, né? Se ele ficasse na Ocidental, ele teria ficado sim, lá. exatamente. Mas caiu na comunista. Sim, mas quem que fugia? Tirando a Dilma, quem é que quer comunismo? Hein? Mas quem é que fugia? Fugia quem podia, quem conseguia. Eu falei, né? quem ficou por que o senhor acha que um camarada em Cuba se joga no mar cheio de tubarão em cima de uma boia de caminhão? Porque o comunismo é maravilhoso, senão ele ficaria, se o comunismo fosse ruim, ele ficaria lá em Cuba, plantando cana, passando fome, apanhando lá de chicote. Então, e hoje você... Sem direitos humanos. E hoje você vê essas pessoas fazendo a mesma coisa em relação à Europa, né? Sim. Você viu aqueles barcos, os caras pendurados, tudo lá querendo subir? Não, coisa terrível, aquele menininho morto na praia, que foi uma figura que se tornou mundial. Emblemática. Como resolver isso? As pessoas precisavam abrir mão dos seus interesses. Quem vai fazer isso? Quem que vai fazer isso? Jesus tem a solução, o Evangelho tem a solução. Negue-se a si mesmo. Olhe o outro. Quem que faz isso? Mas aí o objetivo deles é matar cristão? Como é que podemos juntar a Não, coisa? mas estou falando, a solução seria esta. Por isso que não há solução, né? Nem a curto prazo e muito a médio prazo. O que vai acontecer é o seguinte, você vai começar a fazer grupos, né? Dentro dos países, você vai fazer lá agrupamentos de pessoas. Segmentos sectários. Vai virar tudo cigano, né? Virar tudo cigano. Então, agora, a Europa tem uma outra questão, porque ela tem dentro dela os seus... as pessoas que fazem parte do país, né? Seus cidadãos, que são descendentes de muçulmanos, né? Muita já. França principalmente. Então, França principalmente. eles vão assumir o poder. Aí, a Alemanha menos. Aí os cristãos vão entender o que aconteceu lá no primeiro século, né? Que até agora... Vou conhecer o Nero de novo? Agora os cristãos sempre deram as cartas, né? De um tempo para cá. Volta ao Nero? Se eles assumirem o poder, não tem como, né? Eles já deixaram claro o que eles entendem sobre o cristianismo. Não há compatibilidade. Então, agora nós temos a opção de frear isso a todo custo, inclusive pelas armas, ou seguir o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Da outra face. Aí nós vamos saber quem é cristão, né? Muito bem, nós vamos... Enquanto nós pensamos em descobrir quem é cristão, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.
volta para o segundo bloco, para a segunda parte do programa Do Jeito do Jonas, e você ouviu aí no intervalo falar de Ravena. Ravena, produtos que vieram para revolucionar o mercado de cosméticos aqui na Baixada Santista. Você, dona, você, dono de salão de beleza, preste atenção nesse nome, Ravena, porque você vai receber aí a visita de um representante e você com certeza vai conhecer um produto diferente de tudo que já existe. Ravena veio para ficar. Estou com muita honra e muito orgulho recebendo aqui hoje a visita do reverendo Ivan Pereira Guedes, que é mestre das ciências da religião pelo Mackenzie, que nos honra aqui com a sua presença. E eu não posso deixar de tocar, pastor, nesse assunto da evolução dos tempos. Escatologia. Estamos nos aproximando de alguma coisa terrível? Bom, biblicamente falando, o funil vai afunilando ali, né? Jesus não deu nenhuma perspectiva de que essa história iria melhorar. Ele disse que a situação ia ficar cada vez mais apertada, né? Cada vez mais violenta, inclusive. Ele falou que guerras, rumores de guerras, pai contra filho e aí por diante. Então é o que nós estamos testemunhando dia a dia, não? Seja internamente no Brasil. Uma coisa que me surpreendeu muito, nós tivemos agora nessa peregrinação a Meca, 600 mortes aproximadamente ali, pisoteadas, pessoas... Um pouco tempo atrás já tinha tido um acidente com a queda da torre lá, né? Isso, do guindaste. teve um acidente com a torre. Agora nós tivemos também aqui nos Círios de Nazaré, aqui em Belém, também tivemos várias mortes também ali, quando foi feita aquela aglomeração toda, aquela coisa de puxar a corda. Você é obrigado a pegar e cada vez mais gente desesperada, eu creio. Então cada vez tem mais gente querendo buscar essa graça, essa bênção, essa fé que é legítima, mas querendo buscar de uma forma tão desesperada que para chegar perto e acabam sendo pisoteadas. E nós tivemos também várias mortes. E outros casos que nós temos tido aí, né? Nós tivemos recentemente um ônibus de romeiros aí que morreram 40 pessoas, tinha 80 no ônibus que cabia 20 ali no estado do Rio de Janeiro, ali próximo a Paraty. O que está fazendo isso, pastor? É o desespero? O que move isso? Olha, é a necessidade. A pessoa, que nem você disse, ela quer receber algo, um benefício que ela entende que seja fundamental para a vida dela, e ela usa os caminhos que lhe são indicados. Um dos caminhos é esse, de você correr atrás, né? Agora, a questão da Meca é uma questão até cultural, né? O cara sai daqui do Brasil porque ele tem que dar aquela volta lá, né? Então ele entra naquela fila, eu não sei nem se é horas ou se é um dia inteiro ou mais de um dia até para chegar. Não, é uma semana. Para poder, uma semana, para poder dar a volta completa. Sim, lá, né? Isso. Então, são 6 dias. É colocado para ele que ele precisa fazer isso. Culturalmente. Não é? Como nós temos aqui Aparecida, como nós temos aqui hoje também alguns centros evangélicos que estão se utilizando desse artifício, né? Você tem que ir lá para tocar no altar, né? Aqui não é altar não, né? Mas para tocar. Que é altar do seu Jonas. Não é? Que entendeu? Quando você fala tocar no altar, quer dizer, você está induzindo a pessoa que se ela não tocar lá, Deus não vai ouvir. Seria como tomar banho no rio de Siloé? Sim, com certeza. Na Índia, né? Você está falando? Não, Siloé em... Mas na Índia o pessoal... Em Israel. Entra naqueles rios terríveis. O rio de Siloé que ficava ali da Porta das Ovelhas, onde entravam os pobres, os necessitados. Sim, o tanque de Siloé. O tanque. Isso. Mas é interessante esse texto, foi muito bom você ter lembrado, porque o evangelista ele não fala nenhuma vez que acontecia o milagre. Falou que se dizia que... Esperava-se o milagre. Exatamente. Isso. E era justamente onde tinha o portal das ovelhas, que é por onde entravam os pobres. Exato. Porque pela porta de Davi, que era a porta dourada, entravam os santos, os consagrados. O pobre entrava por aquela porta das ovelhas, onde tinha o tanque de Siloé, onde se dizia que se curavam. Então, todos os leprosos, doentes, toda pessoa que tinha qualquer problema, corria para aquele lado que era onde estavam os pobres. Bem sintomático, né? Exatamente. Normalmente, quando você vai nessas multidões, quem que está lá? Os pobres, né? O cara não tem outro recurso, não
Não tem como alcançar. Quem que pode ser atendido ao Einstein no Brasil? Só aqueles que dizem que vão dar saúde para todos. Exato. Os outros têm que correr atrás do milagre, se quiser sobreviver. Ó, se eu for eleito, eu vou dar saúde para todos. Ele vai para o Einstein e o todos vão para... Você vê isso lá no Canadá? Não. Ah, não vê. Por que será? Não vê isso no Canadá. Se você falar que tem um posto de Siloé lá, quantos canadenses vão lá? Ou em Nova York. Vai lá para tirar uma foto, né? Ou em Nova York. Tirar uma Né? selfie. Não tem isso também. Exatamente. É. Agora, se você falar aqui no Brasil, aqui, em qualquer desses cantos do Guarujá, que tem um posto Siloé lá, no dia seguinte, quantas pessoas vai ter lá? Você vai ter que chamar o exército, senão os caras vão invadir. Beber água de Siloé toda. Você entendeu? A pobreza, a miséria, fica fácil de você induzir, né? Quer dizer, daí vem essa ideia de se miserabilizar o povo, Claro. como está acontecendo no Brasil Claro. hoje, esse achaque contra o povo, Claro, para claro. fazer o povo pagar o imposto que não pode, ganhar um salário miserável. Você acha que o ministro da Economia do Canadá o presidente do Canadá vai fazer o que se faz aqui no Brasil? E a população vai ficar quieta? Não. Primeiro que não tem nem espaço para fazer isso, né? Porque a coisa lá funciona tão bem que o cara não tem como fazer uma barbaridade Caminha dessa. quase sozinho. Agora aqui se faz. Você acabou de citar na abertura do seu programa aí. Tudo que eu falei que não ia fazer, Tudo. eu faço. Isso. E ninguém acha O normal. presidente disse que ia fazer daqui a pátria educadora. Primeiro ato dela em 2015 foi tirar 11 bilhões da educação. E agora está tirando 25 bilhões das creches. Acaba as creches. Acabou com aquele projeto do pessoal fazer intercâmbio em outro lugar. Acabou. Acabou com o Brasil Sem Fronteiras, onde os jovens brasileiros faziam E estágio em todos os países do mundo. A Dilma acabou numa canetada. E aquele programa de ascensão também do O povo da FIES, faculdade. que chegou a 15 milhões de alunos pré-eleição, até para que votassem, acabou a eleição e reduziu para menos de 1 milhão, porque eles obrigaram a fazer o cadastramento pelo site e desligaram o site. E aí ninguém conseguiu fazer. Ah, mas agora acabou o prazo. Mas foi É golpe, né? Foi um acidente. Ah, foi um acidente? Você entendeu? Mas voltando à escatologia, é sinal do fim mesmo? Sim, O senhor acredita nisso? acredito. Acredito que os conflitos eles estão se ampliando, né? E a miséria também. E quando a miséria se amplia, meu amigo, é difícil. Mas então não é o fim dos tempos no Canadá. Mas chega lá. Vai chegar lá. Vai um contrassenso aí? Nós vamos exportar de uma para lá, você vai ver assim, em 5 anos. Alemanha, por exemplo. A Alemanha está muito bem. Você exporta de uma para lá, em 5 anos o Canadá está Acaba. mandando déficit. Dilma no Canadá em 5 anos Está acaba o Canadá. fazendo com certeza. orçamento com déficit. E se ela ouvir conselhos do Lula, acaba em 3. E se ela ouvir os conselhos do Lula, acaba em 3. Nem dura 5 anos. A escatologia, ela nos dá essa perspectiva e a Bíblia não define exatamente quando será, mas ela diz que vai haver um crescente, né? De violência, de uma série de outros fatores, inclusive econômicos, as mudanças climáticas que você está tendo, não é? Então regiões que eram tranquilas, sossegadas, hoje já estão secando. Mas agora encontraram água em Marte. Mas aí vai ser difícil. Mas não dá para fazer um empréstimo no BNDES Dá. e fazer um cano daqui a Marte para a água descer? Com certeza. Porque se falaram que eu fazer aqui o Rio São Francisco, né? Fazer aquele canal que ia levar água e não fizeram. Pode prometer também um cano a Marte. Não vai fazer, mesmo promete. Ou vender terreno lá para famílias evangélicas evangelizar marciano, né? Também faz. Né? Então me assusta, pastor. Já estavam vendendo lá, não sei para onde, mas Chave do Céu a minha avó comprou. Aí, tá vendo? Lá nos anos 60, comprou lá a Chave do Céu com o missionário Manuel de Mello. Fiquei tão bravo, mas ela comprou. Ela Comprou. foi, capou a pancinha dela lá e comprou ela a quer Chave do Céu. Ela quer garantia. Né? Mas as pessoas não levam
essas questões a sério, não. Elas acham que tudo vai terminar bem, não vai. Jesus falou que quando ele retornasse, seria como nos dias de Noé. O pessoal estava vivendo o dia a dia normal, comprando, vendendo, casando, na verdade se divorciando também, né? Como se a coisa fosse se perpetuar. A Bíblia diz que haverá um fim. A história, ela tem um começo, um meio e terá uma conclusão. E a conclusão é o fim. E nós estamos, a partir desses problemas, principalmente aqui com Caminhando o Estado Islâmico, com essa imigração, com a invasão da Europa, com a favelização do Brasil e países emergentes que estão tendo outros problemas do tipo. O senhor acredita que isso sejam sinais de que nós estejamos realmente fadados a ver o fim da falência da humanidade? O ser humano perdeu o rumo, pastor? Há muito tempo, né? A humanidade, o próprio Papa e nós estávamos debatendo isso, né? A expressão dele de que o mundo está sem liderança. Lembra Apocalipse, pastor? Quais são? Na minha ótica, sim. É porque ele colocou no singular, já falei isso para você. Uhum. Se ele tivesse Precisa colocado de um no líder plural, mundial. E aonde que você tem essa expectativa de líder mundial? É o messianismo. Mas o reverendo Moon, que se travestia de grande já líder... foi, né? Já foi, mas o Marco Polo Del Nero está aí. Tá aí? Está aí na CBF, como presidente da CBF, que era o braço direito dele, né, no Brasil. Está aí, presidente da CBF já. Tá vendo? Só não sai do país, mas tá aí, né? Então, se sair do Brasil vai preso. Mas a expectativa bíblica é essa. Mas o homem errou aonde, pastor? É na questão financeira, é na questão psicológica? Não. A Bíblia é a ganância, é o quê? É a falta de amor, é o quê? A Bíblia diz que o ser humano já nasce com essa índole, já nasce com esse vírus do pecado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o certo, você precisa ensinar uma criança a fazer o quê? Desculpa, não precisa ensinar ela a fazer o errado, você precisa ensinar ela o quê? Fazer o certo. E nem sempre consegue. Às vezes os pais orientam o filho muito bem orientado e o filho faz exatamente o oposto. E aquela história de que até os 7 anos a criança é um anjinho? Não é um anjinho, atrasa a mamada dela para você ver. Quando ela tiver 2 semanas, deixa a mãe demorar para dar o seio para ela que você vai ver se ela é anjinho ou não. Pergunta para a mãe. A criança, naturalmente nós somos maus, Jonas, essa é a verdade. Quando a gente faz alguma coisa boa, nós o fazemos pela graça de Deus. Essa é a teologia calvinista. Tudo que nós conseguimos fazer de bom é feito mediante a graça de Deus. Eu preguei inclusive domingo sobre a graça comum e a graça especial. Como é que nós ainda vivemos nesse mundo? Por causa da graça de Deus. Deus, ele mantém, né? Ele faz uma barreira para o mal, de maneira que ainda é possível se viver. Se essa barreira for retirada, o mal vai prevalecer. E se o mal prevalecer, acabou. Hoje a gente fala que está difícil de viver. Imagina se for liberado o mal de uma forma irrestrita. Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, nos falando aqui, principalmente falamos dos assuntos relativos a essa imigração que parte lá do Estado Islâmico, a Jordânia recebendo a maior parte dos imigrantes, mas os países europeus sendo de uma certa forma invadidos pela imigração desesperada, desenfreada e não autorizada, questões que levam o Brasil a esse período crítico, essa falta de responsabilidade de quem nos governa, que não se importa em tirar 80 bilhões da Petrobras para depositar na Suíça em contas pessoais, acha bonito isso, né? Pessoas que foram colocadas na Petrobras, a maioria delas já com o intuito de fazer isso, para garantir caixa de campanha, enfim, tanta coisa que vemos que o pastor Ivan define que nós somos seres maus. 30 segundos para falar tchau, já que nós somos seres maus. Você vê a malvadeza, porque ele dá 30 segundos para você falar, né? Aumento para 1 minuto. Tá bom. Mas quando nós falamos que o ser humano tem a natureza má, é porque nós realmente temos essa tendência natural de optar pelo ruim. Agora, por causa disso,
que nós temos o Evangelho e temos Jesus. Jesus morreu na cruz, não porque nós fôssemos bons. Jesus morreu na cruz porque nós somos maus. E só a graça de Deus é capaz de mudar isso no nosso coração. Tá vendo? Próxima vez que minha esposa falar você é um anjo, eu vou falar mais ou menos. Reverendo, muito obrigado por ter vindo aqui, uma honra muito grande de receber. Prazer é meu. Estou muito feliz mesmo, espero que volte outras vezes para que nós possamos entender melhor esse mundo, principalmente pelo aspecto cristão, porque nós somos cristãos. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.